Fala, torcedor alviverde, Mundial 2025 de clubes chegando e o Palmeiras vai em busca do seu bicampeonato mundial. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como estão os adversários do Palmeiras há um mês do Mundial de clubes. Bora pro vídeo? Pessoal, então pra gente começar o vídeo aqui, vamos falar do Porto, tá? Pela primeira vez nos mundiais, os clubes, principalmente aqui da América do Sul e da América do Norte, vão enfrentar os europeus, né, ou os times da Ásia, jogando praticamente o final das suas temporadas, né? O Porto, por exemplo, que é o primeiro adversário do Palmeiras no Mundial, já está definida a sua situação diante do título, né, do Campeonato Português. O Porto se classificou para a Champions League, mas não consegue mais alcançar para o título. Está finalizando a sua caminhada no Campeonato Português, muito provavelmente vai terminar ali na terceira colocação, que é a atual posição do Porto no Campeonato Português. Esse time do Porto, que nós vamos enfrentar e vai ser o primeiro, né, o primeiro jogo do Palmeiras já vai ser direto contra o Porto, é um time recheado de novos jogadores, com jogadores experientes. E um jogador que a gente tem que prestar muita atenção para esse Mundial, para esse primeiro jogo do Palmeiras, que eu acredito que vai já estar sendo estudado pelo Abel, é o Galeno, um atacante que vem se destacando muito no Campeonato Português e também nas competições que o Porto jogou. Mas, como eu falei no começo aqui, o Porto vem já de uma sequência de jogos e o encerramento da temporada. Vai ser bastante interessante analisar essa questão de como o Porto está hoje, né, fisicamente falando, e como vai estar lá no Mundial para enfrentar o Palmeiras, que vem de meio de temporada. Claro que o Palmeiras vem fazendo jogos duros, né? Se você pegar a primeira parte do Brasileirão, o Palmeiras já enfrentou praticamente todos os adversários. O Palmeiras já enfrentou o Botafogo, já enfrentou o São Paulo, já enfrentou o Inter fora de casa. Então, o Palmeiras passa nessa primeira parte do Brasileirão, antes da pausa do Mundial, né? Apenas são poucos jogos do Brasileirão, mas já é uma parte onde o Palmeiras vai enfrentar os seus principais rivais pelo título. Vai enfrentar o Flamengo, tem o Bragantino também aqui na sequência do Brasileirão, para poder definir a sua ida ao Mundial. Então, como eu estava falando do Porto, é um time que já jogou a temporada toda antes de ir para o Mundial. Então, fisicamente, os caras já devem estar tentando dar uma maneirada. Por quê? Como eles não têm chance mais de título e a classificação para a Champions League já está garantida, eu acho que os caras agora vão começar a fazer uma sequência aí de jogos para poder dar uma descansada no elenco principal e eles poderem disputar o Mundial com um time um pouquinho mais refrescado. Mas, de novo, lembrando, vai ser a primeira vez que os times da América do Sul e da América do Norte têm a vantagem física, tá? Eles estão na metade da temporada, enquanto os europeus e os asiáticos já estão no fim de temporada. Então, para prestar atenção, o atacante Galeno, o Palmeiras vai ter que dar uma observada nesse jogador que vem se destacando. Então o Porto chega a um mês do Mundial, já finalizando ali as suas preparações para terminar o Campeonato Português e aí já enfrentar o Mundial. Então o Porto chega no final de temporada tentando manter a qualidade física dos seus jogadores, porque as disputas que ele teria no ano já foram todas encerradas, garantindo então a classificação para a Champions League. Então vamos falar do Al-Ahly, que é o próximo adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes. O Al-Ahly é o maior campeão continental africano. Chega para disputar o Mundial também decidindo o título do seu campeonato nacional. O Al-Ahly vai enfrentar agora aqui o final de temporada, então não vai ter como descansar muito o seu atual elenco, porque está na briga pelo título. Vai chegar a um mês do Mundial, disputando as competições, então tentando ser campeão mais uma vez do título nacional, vai enfrentar o Palmeiras de novo, com uma desvantagem física. O Al-Ahly tem jogadores que já têm uma casca, né, uma certa rodagem no futebol, inclusive eles são dos times que mais vão para o Mundial de Clubes, aquele do final do ano que a gente estava acostumado, né? Nesse formato novo, o Al-Ahly vai então enfrentar o Palmeiras na segunda rodada, com um time cansado, e disputando disputando o título até próximo do Mundial. Ainda tem mais 3 ou 4 partidas para eles fazerem até o final da temporada da disputa do Campeonato Nacional.
então chegam para fazer os jogos do Mundial com uma carga física muito elevada. Não sei se só isso vai ser o suficiente para que o Palmeiras tenha tranquilidade para enfrentar os caras, mas o time do Al-Ahly é um time que vem para jogar firme contra o Palmeiras e já fez frente para muitos times brasileiros no Campeonato Mundial do final do ano. Vamos ver como vai ser a chegada desse time na competição. Não tem grandes jogadores assim conhecidos do mundo do futebol, mas tem um time bastante cascudo e eu tenho certeza que vai dar bastante trabalho para o Palmeiras. Então vamos falar então do terceiro time que o Palmeiras vai enfrentar no Mundial de Clubes, que é o Inter Miami. Nada mais, nada menos que o time de Lionel Messi. O Messi vem numa fase estranha no campeonato. Dos últimos 5 jogos, há um mês do Campeonato Mundial de Clubes, ele perdeu 4 partidas e foi eliminado pelo Whitecaps da CONCACAF Cup. Então o time do Lionel Messi não vem passando por uma fase boa. O time do Miami então chega para o Mundial também em meio de temporada, tá? A MLS também termina no final do ano como o Campeonato Brasileiro e as principais competições aqui no Brasil. É um time que vai chegar refrescado, principalmente porque a temporada de jogos na MLS é bem menor do que a temporada europeia e bem menor que a temporada aqui na Sul-Americana. O Inter Miami é um time formado por jogadores mais velhos, mas também tem ali alguns novatos para deixar o time um pouquinho mais refrescado para poder correr para a galera que já tem um pouquinho mais de idade. É um time que vai chegar no meio de temporada, como eu falei, mas vai requerer a atenção do Palmeiras sim, tá? Não é um time que vai ser uma baba só porque joga MLS. E muita gente fala mal, tá? Do futebol da MLS, do futebol que é praticado nos Estados Unidos, mas o futebol lá tem modificado bastante, tem crescido, tem ganhado qualidade, tem ganhado ritmo de jogo diferente, tá? Não é mais aquele futebol meio atrasado, um futebol antigo, um futebol lento, como era nos anos anteriores, tá? A MLS tem crescido bastante nos Estados Unidos e tem também melhorado o seu jogo, né? Melhorado o seu futebol dentro de campo. Dos 4 do grupo do Palmeiras, né? Então ele chega mais descansado que o Palmeiras, chega mais descansado que o Al-Ahly e chega mais descansado do que o Porto. Porque, como eu falei, a temporada da MLS é bem menor do que os outros times que estão no grupo. O Palmeiras, há um mês do Mundial, chega como líder do Campeonato Brasileiro, líder geral da Libertadores e fazendo bons jogos, tá? O Palmeiras vem de uma sequência sem derrotas jogando fora de casa e também vem de uma sequência boa em casa fazendo bons jogos, né? A última derrota foi para o Bahia, onde o Palmeiras fez um jogo ruim e acabou perdendo dentro de casa para o Bahia. Mas chega para o Mundial com um time equilibrado fisicamente. E o Abel, para mim, tem sido o treinador com melhor resposta ou com melhor entendimento desta carga de jogos para chegar no Mundial de Clubes. O Palmeiras conseguiu fazer no começo do Paulista uma troca de jogadores, né? Fazer com que os jogadores jogassem menos jogos e outros jogadores da base e jogadores do atual elenco reserva também conseguissem fazer uma boa rodagem nos jogos para descansar o possível time titular. O Palmeiras também teve no começo do ano, né, o problema do Paulinho, que não estava jogando e agora já jogou o seu primeiro jogo como titular. E o Paulinho começou a jogar como titular, jogou 60 minutos, saiu e vai com certeza ir entrando nos jogos para poder ganhar ritmo. Para mim o Palmeiras chega muito, mas muito bem para enfrentar a primeira fase do Mundial de Clubes e para mim tem grandes chances, tá? Lembrando que no Mundial de Clubes classificam os 2 primeiros, tá? E pra gente falar das curiosidades do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras vai ser o primeiro time brasileiro a entrar em campo, tá? O Palmeiras entra no dia 15 de junho às 19 horas no MetLife Stadium para jogar contra o Porto, tá? Como eu falei, o Porto chegando de final de temporada e o Palmeiras no meio de temporada mais tranquilo. O Palmeiras é o primeiro time a entrar em campo e o último jogo do Palmeiras na fase de grupos vai ser contra o time do Messi, né? Contra o Inter Miami, no dia 23 de junho no Hard Rock Stadium em Miami para jogar às 22 horas, né? Depois eu vou tentar trazer nos próximos vídeos onde assistir, possíveis formas de ver o jogo, né? O de ver o jogo vai ser transmitido pela Cazé TV alguns jogos do Super Mundial de Clubes,
outros pela Premier, né, pela Sport TV e Globo, mas aí quando for chegando os jogos, eu faço os pré-jogos do Super Mundial de Clubes, que aqui no canal a gente vai tentar fazer uma cobertura grande desse tipo de evento. Quem sabe ter vídeos lá dos Estados Unidos pra gente ver como vai estar o ambiente lá da torcida do Palmeiras, que eu acredito que vai chegar em peso. O vídeo aqui, o Palmeiras chega pra disputar esse Mundial com grandes chances de classificar. O Palmeiras eu acredito que tem grandes chances de empatar ou vencer o Porto, né? E aí seria, para mim, a disputa principal para ter a primeira colocação. Acredito que o Palmeiras também consiga fazer um jogo bem feito contra o Al-Ahly e vencer o Al-Ahly, não com tranquilidade, mas entendendo como é o ritmo de jogo deles. E também o Inter Miami não é um time que coloca, acredito que, medo nos torcedores do Palmeiras, tá? Para mim, na visão, o Palmeiras é no mínimo o segundo melhor time do grupo. Claro que brigando ali com o Porto e, assim, em alguns aspectos, eu acho o time do Palmeiras mais equilibrado do que o time do Porto. Hoje são dois times, tá? O futebol português tem caído bastante nos níveis de investimento, a moeda e o próprio país tem mudado algumas rotinas e acabam os times daqui bem estruturados do Brasil já se colocam no mesmo patamar dos times da Liga Portuguesa, tá? Até brigando em disputas por jogadores e conseguindo levar a melhor. O Palmeiras então chega para o Mundial muito bem há um mês. Vamos ver no dia da estreia do Palmeiras contra o Porto como vai estar o mental, o mental e o físico desses jogadores. Para mim, o Palmeiras consegue se classificar sim para a segunda fase do Mundial e aí é curtir a diversão, né? Não dá para tentar projetar muita coisa depois da segunda fase, tá? Eu acredito que o Palmeiras consiga chegar nas oitavas, depois passar por uma quartas de final, aí é viver a esperança. O palmeirense olhar para os jogos e falar, velho, vamos enfrentar, vamos ver o que dá. Contra o Chelsea, quando o Palmeiras foi ao Mundial, né, do final do ano, não foi um jogo absurdo, né, principalmente porque o lance que definiu a derrota do Palmeiras foi um lance fortuito do Luan, né, que bateu uma bola na mão e aí saiu o gol de pênalti. E no jogo, né, antes de chegar na prorrogação, o Palmeiras teve 2 chances de fazer gol e aí sairia campeão, né, bicampeão do mundo durante o jogo, mas como eu falei, deu para enfrentar o Chelsea no último Mundial de Clubes que o Palmeiras. Vamos ver como vai ser diante do Porto. Também estou muito na expectativa para ver o jogo do Palmeiras e o Miami, né, o time do Messi. É isso. Pessoal, se inscreve aqui no canal, vamos discutir um pouquinho mais sobre Palmeiras e sobre o Super Mundial de Clubes. Tem vídeos todos os dias, eu acredito, mas essa é a ideia aqui do canal. Vamos fazer uma super cobertura do Super Mundial de Clubes 2025. Um abraço, deixa aqui nos comentários como está a sua expectativa para esse Super Mundial e se você torce para o Palmeiras, onde você acha que o Palmeiras vai chegar. E se você é torcedor de outros clubes, deixa aqui nos comentários onde você acha que o seu clube para no Mundial de Clubes. Um abraço e eu fui!